está começando o PSEG About. E para quem não acompanhou o primeiro episódio, o PSEG About é o novo programa do seu intervalo. Por aqui, você vai acompanhar todas as produções de conteúdo e parcerias do PSEG. E para começar, vamos falar da plataforma Solution. Como vocês sabem, por lá existem várias pecinhas para você montar o seu quebra-cabeças. Vamos saber mais? A plataforma Solution é uma experiência de aprendizado organizada peça a peça, em etapas construídas por grandes nomes do conhecimento, especialmente pensadas para solucionar a sua necessidade na hora de aprender, categorizadas por áreas do saber. São as chamadas quests, e você vai entender por que elas são as peças que faltavam na sua busca por conhecimento. Eu vou falar então agora de algumas peças aqui para vocês. No dia 22 de setembro aconteceu lá no canal do YouTube o webinar sobre Previdência Privada com o professor Renato Massano. Vamos conferir um pouquinho do que rolou? Antes de da gente falar propriamente dito da parte da Previdência, a gente entrar diretamente no assunto, eu acho que vale a pena a gente comentar um passo que vem um pouco antes da gente investir em Previdência Privada. Tá? Que é um assunto que a gente aborda muito lá no escritório, juntamente com a parte do Gustavo, que é a parte de investimentos. Tá? Antes da gente falar, propriamente dita, da Previdência Privada, eu gosto muito de salientar a importância da educação financeira na vida das pessoas. Né? Renato, mas o que isso tem a ver com a Previdência? É importante ressaltar que a educação financeira, tá, ela traz alguns benefícios para a pessoa, para a família em geral, né, que é você saber organizar seus gastos, conhecer a estrutura de gastos que você tem, te ajuda a controlar as suas despesas e a priorizar alguns gastos, né. Você fazendo isso, você vai conseguir, aí, muito provavelmente, com essa organização, a conseguir fazer um dinheiro sobrar, que é onde a gente vai entrar na parte de poupar, né? E poupar nada mais é do que deixar de gastar hoje para a gente poder gastar amanhã, né? O que a gente está fazendo hoje para que a gente lá na frente tenha uma condição mais digna e poder gastar tudo aquilo que a gente está economizando hoje, né? Quando a gente fala em educação financeira, é muito importante também porque através dessa educação a gente consegue planejar a nossa vida, né? Principalmente aí com o quesito de finanças. E planejar nada mais é do que a gente conseguir traçar metas e objetivos e acompanhar tudo isso ao longo do tempo. Tá? Todo mundo deveria ter um planejamento financeiro. Para quê? Para que você consiga traçar essas metas, acompanhar os seus objetivos e, principalmente, todo mundo tem que ter um objetivo, né? Um objetivo financeiro, seja ele de curto, médio e longo prazo. O planejamento financeiro, ele também traz muito mais qualidade de vida para as pessoas, para aquela família, né? Planejamento financeiro também eu costumo falar que a gente tem um plano B para as nossas finanças, né? Por quê? Porque a gente está sujeito a vários riscos financeiros, né? Então, quando eu traço um planejamento financeiro, eu não estou muitas vezes só olhando o quanto que minha carteira de investimento está rendendo, o que eu preciso fazer para ter mais patrimônio, mas sim eu tenho que muitas vezes me atentar a riscos. Existem pessoas que estão mais sujeitas a riscos que outras, e nada mais é do que a gente conhecer esses riscos para que a gente se prepare para que numa eventualidade, quando as coisas começam a sair fora do que a gente planejou, a gente tenha um plano B esperando a gente, para que a gente consiga aí avançar para a nossa liberdade financeira, principalmente aí na terceira idade. Tá? Então, falando aí já um pouquinho de previdência, vamos voltar um pouco aos riscos, né? O que eu costumo falar para os meus clientes sobre previdência, né? Qual que é o risco financeiro que a gente está falando quando a gente envolve o investimento previdência, tá? Simples, é muito simples, né? Um dos riscos financeiros que eu gosto de citar muito é a dependência financeira na terceira idade, né? Quantas pessoas vocês conhecem que hoje
trabalharam a vida inteira e hoje elas têm que se aposentar aí com um valor que é muito abaixo do padrão de vida, muitas vezes, dessa pessoa, né? Então, nada mais é do que a gente se atentar a esse risco, que é não ficar dependente financeiramente na terceira idade. Ou seja, a gente ter uma aposentadoria digna, uma terceira idade mais digna, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais, a longevidade, ela vai alcançando aí ao longo do tempo idades, hoje a gente fala em uma média de vida aí, relativamente aí em volta dos 74, 72 anos, e a gente pode, com certeza a gente vai avançar isso ao longo do tempo. Então a minha pergunta é o seguinte, né? Todo mundo pensa em se aposentar, mas o que você está fazendo hoje para que você consiga viver dignamente, né? Por mais 20, 30 ou até mesmo 40 anos depois que você se aposentar. E aí entra um pouco do que a gente vai falar hoje, que é essa ferramenta chamada previdência privada. Ou seja, nós não podemos depender hoje exclusivamente do INSS. E se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, o webinar completo está disponível lá no canal do YouTube da Plataforma Solution. É só apontar o celular no QR Code aqui na tela e ir diretamente para o vídeo. E se você está vendo este programa no início da semana, no dia 6/10, vai rolar o próximo webinar às 18 horas lá no canal. O professor Marcelo Teixeira irá ministrar a apresentação Estratégias para manter o e-commerce rentável em tempos de pandemia. Mas, se você está vendo o programa no final da semana, o webinar também já está disponível na íntegra lá no canal do YouTube. Quinzenalmente, às 18 horas, horário de Brasília, tem um novo assunto para você. E os conteúdos não param por aqui. Lá no blog, periodicamente, tem um novo assunto para você. E a minha sugestão da semana é como desenvolver a carreira na pandemia. Ficou interessado? Também é só acessar via QR Code que está aqui na tela. E aí, vamos para o próximo? Ainda não! A Plataforma Solution tem também o SoloCast, podcast apresentado pela Juliana Goulart, que recebe profissionais para compartilhar como desenvolveram a sua carreira. Nesta semana, os assuntos variam entre criatividade, Lei Geral de Proteção de Dados e preparatório PMP, para os amantes aí de gestão de projetos. Bem, já sabe, né? O QR Code está aqui na tela, vai levar vocês diretamente no Spotify e você pode acompanhar muitos outros conteúdos. Bem, vocês perceberam que a Plataforma Solution tem muitos conteúdos legais, muitas maneiras de aprender, então fiquem por dentro de tudo acessando o site e também as redes sociais. Bora navegar um pouco por lá? Qual curso fazer? Por onde começar? A Plataforma Solution é uma experiência de aprendizado organizada peça a peça, especialmente pensada para solucionar a sua necessidade na hora de aprender. O acesso à Plataforma Solution é gratuito e pode ser feito através do computador, tablet ou celular, e os conteúdos variam entre opções gratuitas e pagas. Ao entrar no site, será possível montar sua própria jornada de aprendizagem, de forma similar a um quebra-cabeça. Basta escolher a quest desejada. As quests são as coleções de conteúdos organizadas em pequenas peças de conhecimento, e todas essas peças foram selecionadas por professores e profissionais renomados do mercado. A quest é construída em 3 etapas. Ao selecionar uma área de interesse, você encontra diversas outras áreas relacionadas e pode escolher em que tema quer se aprofundar. Assim, se você já tem certo domínio ou está iniciando sua carreira no setor, encontrará a peça certa para completar a sua experiência. São textos, podcasts, vídeos, cursos, artigos, dicas de livros e filmes, e entre outros conteúdos, categorizados por área do saber que vão ajudá-lo a reter ainda mais o conhecimento. Você pode trilhar seu próprio caminho, escolhendo suas áreas de interesse e o nível de aprofundamento. Além disso, na plataforma você encontra o Blog Solution, que contém uma série de textos informativos produzidos pela nossa equipe de jornalistas. Para acessar os cursos originais da Plataforma Solution, basta clicar na aba Solution Originals e conferir todas as opções disponíveis. Agora que você já sabe por onde começar, pode reunir suas peças e iniciar sua trilha do conhecimento. E agora vamos falar do MBA USP-Exalc. Vocês já sabem que todo semestre rolam por aqui os webinars de cada curso para tirar dúvidas.
E agora, nesse semestre, eles estão rolando lá no Instagram do MBA USPESALC e nesta semana nós teremos 2 cursos presentes. No dia 6/10, um bate-papo com o professor Marcos Lupe sobre o MBA em Digital Business. E no dia 8/10, a Camila, que vocês também já estão acostumados a ver por lá, ela vai conversar com o professor Eduardo Spers sobre o MBA em Marketing. Os 2 serão às 20 horas, tá? Também horário de Brasília. E se você não puder acompanhar ao vivo, eles também ficam disponíveis lá no IGTV. E o Blog Next, você conhece? É o blog feito especialmente para os nossos queridos alunos. Por lá, você acompanha as tendências no mercado de trabalho, as atualidades e as novidades do MBA USPESALC. E por hoje, a minha sugestão de leitura é Gestão de Riscos. Conheça essa tendência. Se liga aqui no QR Code. E olha, até aqui já tem muita coisa legal para vocês acompanharem, para aprenderem, então não tem desculpa para ficar parado, hein? E tem mais! A equipe do PSEG Projetos realiza anualmente a Expedição Custos Cana, um evento que reúne palestrantes para debater e analisar o levantamento de custos aí do setor. E neste ano, o evento será totalmente online no dia 8 de outubro, a partir das 14 horas. E mais uma vez, se você está assistindo esse programa no início da semana, as inscrições ainda estão ocorrendo lá no site, tá? O QR Code está aqui na tela. A programação também está toda disponível lá no site e o evento conta com 2 palestrantes que são especiais e bem conhecidos por aqui. Para iniciar, o João Rosa, famoso botão do Excel, abre o evento com a palestra Custos de Produção da Cana-de-Açúcar na região Centro-Sul do Brasil. Mais tarde, a nossa grande cabeça pensante, o Haroldo Torres, do canal Economicamente, vai falar sobre custos de produção de açúcar e etanol. Espera aí, você ainda não conhece nossos youtubers? Então vem cá. O canal Botão do Excel apresenta dicas e truques sobre como mexer no Excel. Nem dava para imaginar, né? Ele traz de forma descontraída e muito divertida as ferramentas mais demandadas na prática. Vem conferir só um pouquinho do que rola por lá. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. É ali que está a diferença ao uso do dia a dia da ferramenta. Ok? E aí o que aconteceu? Não aconteceu porra nenhuma. Ó, já tem a assinatura aqui do Laender, do Benito, então vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que aprender, olha o tratamento, botãozinho. Você está redondamente equivocado, errado. Aparece o concar e aparece o concatenar. O que elas fazem? A mesma merda. Sai dessa bosta celular de mim. Se você pôr a sua patinha e o mouse em cima, olha lá. Que bosta de explicação essa aí, você vai precisar assistir meu vídeo. Fez que nem a gente tinha ensaiado antes, poxa. Não, achei que ia dar merda. Você que é expert no Excel, que continua fazendo a tabela no Word, não mesclarás. Quem nunca, hein? Ok? A partir do momento... E aí, gostou? Então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like e acompanha também lá no Instagram, @botão do Excel. E tem também nosso querido Haroldo Torres comandando o canal Economicamente. Por lá, você vai aprender sobre assuntos atuais ligados à economia e finanças. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e segue também no Instagram. Vocês ficam agora com o segundo bloco aí da aula e daqui a pouco nós estamos de volta com mais novidades. Estamos de volta e com mais novidades. Em entrevista, a Ju foi saber mais sobre 2 produtos que temos aqui no PSEG, a revista Question e a revista AES. Então, se você tem interesse em publicar artigos, notas científicas e outros conteúdos, acompanhe aqui com a gente.
Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira entrevista do PSEG About. Eu sei que eu já falei semana passada, a Lívia se repetiu já essa semana, mas esse aqui é um espaço, né, para educação, para a gente disseminar o conhecimento, disseminar a educação e todos os produtos aqui do PSEG. Hoje, para a gente, é muito especial, porque a gente ganhou aqui uma estreia, né, não só da primeira entrevista, mas esse produto também, ele ganha uma remodelagem, ele está estreando aí para o público, que é a revista Question. E a gente tem o grande prazer de receber o professor Humberto aqui. Professor, seja muito bem-vindo. O professor Humberto, ele é editor-chefe da revista. Se eu estiver errado, professor, o senhor pode me corrigir? E eu acho que seria bacana a gente começar contando para o pessoal o que é a revista, né? O que pode ser publicado nela, quais são as possibilidades de publicação. Bom, a revista Question é uma revista científica, uma publicação científica. No passado, ela começou como revista IPSEG, e agora, no ano de 2020, ela passou por uma remodelagem, mudou de nome para a revista Question, e nós recebemos artigos científicos das áreas de agronegócio, de gestão, de marketing, de economia, um espectro bastante amplo. O nosso primeiro desafio nessa repaginada da revista, foi buscar uma inserção internacional também. Então, como uma revista científica, ela precisava de um conselho editorial, e hoje ela conta com pessoas que formam esse conselho editorial de universidades dos Estados Unidos, de universidades da Inglaterra, de Portugal, e também de importantes universidades brasileiras, da USP, da Unesp, da Unicamp. E agora, feita a composição, a nova composição do conselho editorial, nós estamos buscando indexar a revista Question em importantes bases internacionais. Então, todo artigo científico nessas áreas que eu mencionei, as pessoas podem ter as informações mais detalhadas na própria página da revista na internet. Então, todos os artigos científicos nessas áreas são muito, muito bem-vindos. Como que funciona o processo editorial? Feita a submissão do artigo, nós fazemos um procedimento que chama-se Blind of Review. Então, existe todo um anonimato preservado, os autores não sabem quem são os avaliadores e vice-versa. Então, no mínimo, 2 pareceristas externos avaliarão o trabalho, e depois de feita essa avaliação, com comentários, com críticas e sugestões, cabe ao editor associado. Então, eu sou editor científico, mas nós trabalhamos com uma equipe de editores associados por área. Então, o editor associado, ele toma a decisão editorial, se manda para uma revisão, se o artigo é aceito para publicação ou se ele é rejeitado. Enfim, hoje eu posso dizer que a Question, ela adota as melhores práticas que estão consolidadas no meio acadêmico, no meio científico, em termos de publicação. Professor, o senhor mencionou, né, que são vários os países onde a gente tem editores. E como é feita essa correção? Ela é em português, ela é em inglês? Como e quem pode publicar na revista? Qualquer pessoa pode publicar na revista. A gente não coloca nenhuma barreira à entrada. Nós procuramos elevar esse padrão. A gente busca os melhores artigos científicos possíveis. Então, ele é aberto a qualquer pessoa. Nós também não impomos nenhum tipo de cobrança para submissão. Algumas revistas hoje impõem algum tipo de cobrança ou na submissão, ou depois, mais tarde, em caso de publicação do artigo, algumas revistas acabam cobrando alguma taxa
por conta dos elevados custos editoriais. No caso da Queston, não, nós não temos nenhum tipo de cobrança. Qualquer pessoa que tenha hoje um bom artigo científico em mãos, dentro do escopo da Queston, tem toda a liberdade de submeter o artigo. A restrição que nós colocamos para receber artigos submetidos é que estes estejam em inglês. As mais importantes revistas científicas internacionais publicam em inglês. E no caso da Queston, quando nós fizemos essa reestruturação da revista, foi uma decisão que nós tomamos por conta desse objetivo. Nós queremos ter uma revista consolidada, uma revista que tenha prestígio acadêmico, que tenha sua inserção no meio científico brasileiro, e também é um objetivo nosso que ela se insira nesse cenário internacional. Então, hoje a Queston, pensando nisso, ela aceita apenas artigos em inglês. Professor, e para quem está acompanhando, está assistindo e não sabe a importância de se ter um artigo publicado numa revista científica, qual é essa importância, a elevação aí na carreira, né? É muito bacana. É verdade. Vamos dizer assim, uma revista científica, ela dá um prestígio e é uma chancela a qualidade daquilo que foi realizado, né, do trabalho que foi desenvolvido. Por quê? Não só por ser um artigo científico ou uma revista científica, mas por todo o processo de avaliação. Então, qualquer um de nós hoje pode publicar um trabalho, né? Basta ter uma página pessoal na internet e deixar disponível ali, pode deixar um livro, um artigo, ou um estudo de caso, um relatório técnico, etc. Mas a aceitação do meio acadêmico, a validação da relevância, da consistência do que está sendo produzido, ele é aceito pela comunidade acadêmica quando publicado por revistas de prestígio científico. Então, no caso, todo esse processo editorial que eu falei, que chancela, depois de uma avaliação criteriosa, se os dados são consistentes, se a metodologia ela é adequada para o tema que foi desenvolvido, se essa metodologia ela foi corretamente empregada, se os resultados eles são consistentes com a literatura científica mais moderna, mais avançada, enfim, é todo esse processo editorial que acaba dando essa chancela de qualidade, de robustez, né, dos resultados, e isso acaba, então, colocando o trabalho que é publicado num outro patamar de credibilidade, de prestígio científico. Professor, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para a gente, né, para o MBA Hospesal. Então, vamos supor, eu, quanto aluna do MBA, estou assistindo, eu vou precisar produzir o meu artigo para finalização, né, o nosso TCC aqui. Eu posso publicar esse artigo e, posteriormente, se ele for aceito e estiver dentro de todas as normas, um amigo do curso pode usar isso de referência bibliográfica, né? Exatamente. A partir do momento que esse artigo é publicado, ele está disponível para toda a comunidade científica. O site da Queston, ele é aberto, não necessita de assinatura nenhuma. Então, esse trabalho, no momento em que ele passou por todo esse processo editorial e passa a ser uma publicação da Queston, ele estará em inglês, conforme as normas da revista, e aí ele está acessível não apenas às futuras turmas do MBA que tomem esse trabalho como referência, como inspiração, mas ele está disponível a
toda e qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que acesse, que tenha interesse por uma literatura científica de ponta, vai poder acessar esse trabalho e tomá-lo como uma referência. E o que é sensacional, que eu acho que há um tempo atrás, quando a gente pensava em revista científica, né, e algo de tanta qualidade como a Queston é hoje, era algo tão distante, e daí essa iniciativa vem para aproximar a ciência, né, do aluno, e aproximar não só, né, do aluno do MBA Pesal, que a gente puxa a sardinha porque está aqui, mas qualquer oportunidade também de contribuir com a própria área, né, já que esse artigo vai ser aí, enviado em inglês para muita gente vai ter conhecimento. Então, são N as iniciativas e as contribuições a partir de uma publicação, né, professor? Exatamente. E também é uma forma de produzir um material que vai ficar disponível para a formação das próximas turmas. E eu acho que é um caminho, é uma iniciativa que é benéfica para todos os lados. As próximas turmas do MBA terão na Queston um material de apoio, um material científico de apoio de qualidade, e, por outro lado, os melhores trabalhos, aqueles que tiverem o interesse de, depois de uma monografia, serem colocados na forma de um artigo científico, terão na Queston uma oportunidade de ampliação da divulgação dos trabalhos que são realizados. E hoje, professor, como as pessoas em geral, né, nossos alunos, eles podem acessar a revista da Queston? A revista Queston, aliás. Pela página da Queston na internet. Então, hoje o nosso endereço é revista.ipseg.com/Queston. Assim como a revista, essa página foi toda reestruturada. Então, é um site hoje bastante completo, com todas as informações sobre as normas de submissão, conselho editorial, os trabalhos que estão sendo publicados por hora e visando a ampliação desse público com quem nós queremos conversar e divulgar o que a Queston tem publicado. Todas as pessoas que acessarem podem acessar a página da Queston em 3 idiomas, no inglês, no espanhol e no português. Sensacional. Professor, muito, muito obrigada. E a todo mundo que está assistindo aí, que tiver interesse em publicar em inglês, entre no site. A navegabilidade é super simples, assim, vocês vão ver que é super intuitivo navegar por ele. Então, aproveitem todo o conteúdo de lá para pesquisa, para quem está fazendo o TCC, mas também para publicar. Parabéns pela iniciativa, professor. Então é isso, continuem acompanhando o PSEG About e aproveitando de tudo que a gente oferece por aqui. Chegamos ao final do nosso PSEG About. Lembrando que toda semana traremos por aqui novidades sobre os produtos do PSEG. E vocês podem continuar nos acompanhando também nas redes sociais, @Instituto PSEG, LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. E claro, acompanhem também a rede oficial de vocês, né? @MBA Spesalc. Tchau e até mais!